Olá pessoal, começando então o nosso nono vídeo sobre vetores e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades da multiplicação de vetores por números reais, da multiplicação de vetores por escalares. Todas as propriedades que eu vou falar aqui são propriedades válidas no R2 e no R3, ou seja, para vetores que têm apenas abscissa e ordenada e para vetores que têm abscissa, ordenada e cota. Ou, de outro modo, para vetores em R2 representados por pares ordenados, para vetores em R3 representados por ternos ordenados. Tá? Então, a primeira propriedade é a propriedade associativa. Diz que se eu tiver um número real A, um número real B e um vetor U, então A multiplicado por BU é a mesma coisa que AB multiplicado por U. Então, A e B são números reais. Certo? E U e V, nos nossos exemplos aqui, nas nossas propriedades, são os vetores. Tá? Então, podem ser vetores em R3 ou em R2. Tá? U e V, vetores. Bom, a segunda propriedade é distributiva em relação à adição de escalares. Você percebe que tem uma adição de escalares aqui, uma adição de números reais. E quando você tem uma adição de números reais multiplicada por um vetor, você pode pegar esse número real, multiplicar pelo vetor A vezes U, e depois pegar e adicionar com o outro número real multiplicando pelo vetor B vezes U. Ou seja, efetuar a distributiva em relação à adição dos escalares. Tá bom? A terceira propriedade é a distributiva em relação à adição de vetores. Perceba a diferença da propriedade 2 para 3. Aqui eu tenho uma adição de números reais, aqui eu tenho uma adição de vetores. Então, se você tem um número real A multiplicando por uma adição de vetores, eu posso efetuar a distributiva. Então, vai ficar A vezes U mais A vezes V. Está aqui. Então, a distributiva em relação à adição de vetores. E a propriedade de identidade, que é você pegar um número real 1 e multiplicar por qualquer vetor, você obtém o próprio vetor. Essa é a mais simples de todas, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui para a gente poder testar o uso dessas propriedades, tá? Então, eu coloquei o A valendo 2, o número real valendo 2, o B valendo 3, o vetor U em R2 de coordenadas menos 1, 2, e o vetor V em R2 coordenadas 2, 3. Certo? Então, vamos lá. A primeira propriedade diz que A vezes BU dá a mesma coisa que AB multiplicado por U. Testaremos. Vamos começar por esse lado aqui. Vamos verificar esse lado. A vezes BU. O que significa isso? Quem que é o A nosso? 2. Eu vou pegar o número 2, não esqueça do parênteses, vou multiplicar por B, que é 3, vezes o vetor U, que é menos 1, 2, para ordenado menos 1, 2. Perceba que estou fazendo a multiplicação do número real vezes o vetor do B vezes o U dentro de um parênteses, para que depois eu possa multiplicar pelo A, que vale 2. Né? Isso daqui vai ficar, então, 2 vezes. Qual é o resultado dessa multiplicação? 3 vezes menos 1 dá menos 3. E 3 vezes 2 dá 6. Eu multiplico o número real pela abscissa e depois pela ordenada para chegar ao novo par ordenado. E agora vamos pegar esse resultado e vamos multiplicar por 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. E 2 vezes 6 dá 12. Pronto. Então, a propriedade A vezes BU, consegui verificar que a primeira parte aqui deu menos 6 e 12. Vamos verificar se do outro lado eu obtenho o mesmo resultado. O que diz o outro lado aqui? Diz que eu tenho que fazer AB multiplicado por U. Ou seja, eu vou multiplicar os números reais primeiro e o resultado que der eu multiplico pelo vetor U. É isso que diz aqui. Em vez de eu multiplicar o número B pelo vetor U e depois pegar esse vetor resultante e multiplicar por A, eu posso pegar o produto AB, que vai dar um número real, o produto de números reais dá um número real, e esse produto, esse resultado, eu multiplico pelo vetor U. Tá? Então, vamos lá. A vezes B, o A vale 2,
e o B vale 3. Então, eu vou primeiramente multiplicar o 2 por 3, tá? E o resultado que der aqui, eu vou multiplicar pelo vetor U, que tem coordenadas menos 1, 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, eu vou pegar o número real 6 e vou multiplicar pelo vetor menos 1, 2. 6 vezes menos 1 dá menos 6. 6 vezes 2 dá 12. Observe que eu cheguei ao mesmo resultado fazendo de ambos os modos. E essa propriedade, então, serve para facilitar os cálculos. E aparecer para você numa expressão um número multiplicando o número real, multiplicando por o produto de um número real vezes um vetor, você pode apenas multiplicar os dois números, o A vezes o B, e depois esse resultado AB você multiplica diretamente pelo vetor U, tá certo? Então chega ao mesmo resultado. A segunda propriedade é distributiva em relação à adição. Então vamos lá, propriedade 2, fazendo com os mesmos vetores e números. A propriedade 2, vamos fazer a primeira parte dela primeiro, A mais B vezes U. Então, para fazer A mais B vezes U, está dizendo o quê? Primeiro nós vamos efetuar a adição dos números reais e depois multiplicar pelo vetor U. Então, a adição dos números reais A e B, 2 mais 3 dá 5. Então, eu vou pegar 5 e vou multiplicar pelo vetor U, que tem coordenadas menos 1, 2. 5 vezes menos 1 dá menos 5, e 5 vezes 2 dá 10. Mas a propriedade me diz que eu poderia ter feito isso de outra maneira, ou seja, eu poderia ter efetuado a distributiva. Isso é, A mais B multiplicado por U, eu poderia ter feito A vezes U e efetuado a adição com B vezes U. Então, vamos fazer o teste aqui para ver se vai bater o nosso resultado. O número A é 2, então 2 vezes o vetor U, que é menos 1, 2, mais o número B, que é 3, vezes o vetor U, que é menos 1, 2. Repare o que vai acontecer. 2 vezes esse par ordenado, menos 1, 2, vou multiplicar o 2 pela abscissa e pela ordenada, não é isso? Então, vai ficar menos 2, 2 vezes menos 1 dá menos 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, vai dar menos 2, 4. Mais o resultado desse produto. 3 vezes menos 1 dá menos 3, 3 vezes 2 dá 6. Então, vai ficar menos 3, 6. E ao efetuar a adição desses pares ordenados, olha o que vai acontecer. Menos 2 mais menos 3 dá menos 5. 4 mais 6 dá 10. E, portanto, eu obtenho o mesmo resultado. Então, há duas maneiras de resolver. Ou eu posso efetuar a adição dos dois números reais. No caso, foi 2 e 3. 2 mais 3 dá 5. 5 eu multiplico pelo vetor. Ou eu posso efetuar a distributiva. Então, eu multiplico primeiro o A vezes U, depois o B vezes o U, e efetuo a adição dos vetores resultantes. Tá? Então, essa é a propriedade distributiva em relação à adição de escalares. Propriedade 3 é a distributiva em relação à adição de vetores. Ou seja, eu tenho, de um lado, A vezes U mais V, e essa propriedade diz que eu posso fazer a distributiva. Ou seja, calcular AU mais AV, que vai dar o mesmo resultado. Vamos fazer as contas dos dois jeitos aqui. Primeiramente, o A vale 2. E eu vou pegar esse A e vou multiplicar pela adição de dois vetores. Do vetor U, que tem coordenadas menos 1, 2, mais o vetor V, que tem coordenadas 2, 3. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar 2 vezes a adição desses dois vetores, abscissa mais abscissa, menos 1 mais 2 dá 1. 2 mais 3 dá 5. E aí eu multiplico por 2 agora. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 5 dá 10. Multiplicação de um vetor por um escalar. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 5 dá 10. Pronto, cheguei a esse resultado. Isso fazendo conforme manda aqui o primeiro lado da igualdade. Agora, se eu quiser utilizar a propriedade distributiva, basta eu calcular AU mais AB.
Então, se eu te pedir uma prova para calcular isso daqui, você pode calcular fazendo a distributiva. E isso vai ficar como? 2 vezes o vetor, o A vai 2, né? Então, 2 vezes o vetor U, que é menos 1, 2, mais 2 vezes o vetor V, que é 2, 3. Bom, eu vou efetuar essa multiplicação, olha aqui, desse vetor U pelo número real 2. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2, e 2 vezes 2 dá 4. Então, isso vai dar esse vetor. Mais 2 vezes 2 dá 4, e 2 vezes 3 dá 6. Então, vetor 4 e 6. E ao efetuar a adição desses dois vetores, após efetuar a minha distributiva, eu vou obter menos 2 mais 4 dá 2, e 4 mais 6 dá 10. Portanto, chega ao mesmo resultado, utilizando a propriedade do número 3. Então, eu posso fazer minhas contas desse modo, ou eu posso efetuar a distributiva e chegar ao mesmo resultado. Tá bom? A última propriedade, né, da multiplicação por escalares, diz que se eu pegar o número 1 e multiplicar por qualquer vetor, eu obtenho o próprio vetor. Ou seja, se eu pegar o número 1 e multiplicar pelo nosso vetor U, isso é, vou pegar o número 1 e vou multiplicar pelo vetor menos 1, 2, qual vai ser o resultado? 1 vezes menos 1 é menos 1. 1 vezes 2 dá 2. Ou seja, eu cheguei ao mesmo vetor U. Aqui, ó, menos 1, 2 as coordenadas, ó, menos 1 e 2, que é o próprio vetor U. Então, ao multiplicar 1 vezes U, eu chego no próprio vetor U. Tá? Então, são essas as 4 principais propriedades de multiplicação de vetores por números reais. Tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula e bons estudos a todos aí. Um abraço.